e haja vida e possamos te glorificar. Que o Espírito Santo possa e venha conduzir, direcionar todas as coisas aqui, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoe grandemente, Senhor, em o nome do teu Filho Jesus. Sei que os teus olhos, feche os olhos e cante, sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, que não é homem pra mentir. Cante, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Com os olhos fechados, diga em nome de Jesus: te agradecemos por estarmos aqui. Pedimos para que o Senhor nos perdoa as nossas iniquidades, transgressões, limpa o nosso coração, a nossa mente, livra-nos das nossas preocupações, ansiedades, inquietações. Dá-nos condições de ouvir a tua voz, de encontrá-lo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Agora vamos fazer uma oração e participar da Santa Ceia. Jeremias 32. Bom, não esqueça de orar por esses homens e mulheres de Deus que estão em lugares, muitas lutas. Jeremias 32. Sopra Espírito, levanta os caídos, Restaura as feridas, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, sopra Espírito, trazendo
da ceia, eu quero fazer uma oração. Estamos orando até a hora que o Espírito Santo nos fizer entender que não precisa, a gente vai seguir, obedecer. Mas nós estamos orando todos os domingos na reunião em favor da restauração da vida das pessoas. Restaurar quer dizer fazer novo. E a gente encontra na Bíblia vários versículos que foram direcionados primeiramente para o povo de Israel, mas que eles podem ser aplicados à vida de todos. Aquele povo foi para o cativeiro, por desobediência, incredulidade, rebeldia para com Deus. Deus entendeu que eles tinham que tomar um remédio muito amargo e os enviou para o cativeiro. Eles foram levados à sua terra e passaram 70 anos nessa situação, tendo a promessa de Deus de que Ele iria restaurar. Então a gente encontra muitos versículos falando sobre isso, restaurar, e isso se aplica à vida de muitas pessoas. Existem pessoas que, quando começam a buscar a Deus, elas vêm precisando de uma restauração total na vida, porque elas não encontram nada positivo, nada favorável na vida. Pessoas que vêm espiritualmente destruídas, caídas espiritualmente, oprimidas em trevas, viciadas, vivendo uma vida de pecado. A vida espiritual da pessoa, e este é o aspecto mais importante da vida do ser humano. O aspecto físico é importante, o emocional, o psicológico, mas o aspecto espiritual é o mais importante, porque ele define, ele prevalece e define sobre os outros aspectos. Então há pessoas que vêm com a vida destruída em todos os aspectos, espiritualmente, fisicamente, vida conjugal, vida profissional. Há pessoas que falam: não tem nada de bom na minha vida, está precisando de uma restauração total. Existem outras que vêm precisando de uma restauração em alguns aspectos da vida, e é preciso exercitar a fé para isso, porque é da vontade de Deus, é restaurar a vida das pessoas para que elas possam inclusive glorificá-lo. Então eu vou resumir aqui um pouquinho, porque se eu for ler tudo, primeiro que às vezes leitura demorada, tem gente que se perde na leitura e toma muito tempo. Então vou resumir e ler os versículos principais. Antes de começar este período do cativeiro, a Babilônia, ela cercou Judá. Um período ela cercou Judá. Judá era a capital, Jerusalém era a capital de Judá. Israel estava num período dividido em dois reinos. Um era chamado Israel, o outro era Judá. E Jerusalém era a capital de Judá. E os caldeus, aqueles povos que formaram a Babilônia, isso com a permissão e determinação de Deus, eles sitiaram Jerusalém, eles sitiaram Judá, eles sitiaram tudo, porque o domínio, a destruição, como Deus havia determinado, iria acontecer. Então Jeremias, o rei de Judá, pensava: eu posso enfrentar a Babilônia, eu posso enfrentar esse exército, as forças da Babilônia. Eles se alimentavam com essa ideia que poderiam enfrentar e vencer. Mas a palavra de Deus era outra. A palavra de Deus dizia que a Babilônia iria dominar aquele povo, o povo de Israel, ia gemer, ia sofrer, eles iam destruir aqueles lugares. Então Jeremias o que fez? Foi lá e pregou a verdade.
não adianta resistir, não adianta enfrentar, porque Deus vai permitir que esse lugar seja destruído, essas cidades sejam assoladas e vai haver o cativeiro. E o rei não gostou da mensagem e mandou prender Jeremias. Jeremias foi preso porque pregou a verdade. O que Deus fez? O que Deus queria? Ele queria passar para o povo uma mensagem de que a palavra dele iria se cumprir e que chegaria um momento que ele iria restaurar, de que aquelas cidades seriam reedificadas, haveria paz, haveria prosperidade, aquele povo teria suas vidas restauradas, seus filhos iriam edificar casa naqueles lugares, haveria uma transformação. Então, para passar esta mensagem e mostrar que ele não dependia das circunstâncias, o que ele fez? Ele mandou Jeremias comprar um campo, um terreno, um campo naquele lugar. Você comprar um campo num lugar que vai ser dominado, que vai ser destruído, não tem sentido. Humanamente falando, não tinha sentido. Por que comprar um campo num lugar que vai ser assolado, destruído, dominado pelos inimigos? Mas Deus deu esta ordem a Jeremias. E Jeremias não questionou. Jeremias mostrou o tipo de fé que nós devemos ter. Que tipo de fé que devemos ter? Uma fé obediente. Deus fala, Deus ordena, Deus orienta, vamos seguir. As circunstâncias não importam. Mesmo que aquela ordem, aquela direção que Deus deu, aos olhos dos homens pareça absurda, não bate, não encaixa com o que se pensa, não importa. Jeremias, ele mostrou que havia dentro dele uma fé obediente. Por outro lado, Deus queria mostrar para aquele povo: as circunstâncias podem ser as piores, nada favorável, mas para que eu cumpra a minha palavra, eu não dependo das circunstâncias, eu não dependo dessas coisas. E isto serve para nós, para todo cristão. O cristão precisa, por um lado, tem que viver uma fé deste tipo. Não aceite que Deus fique falando, sem que você siga, ou que você fique questionando: o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Esse tipo de fé não abençoa. O que Deus quer? Deus quer que tenhamos uma fé obediente. O que a palavra dele diz? O que o Espírito Santo orientou? O que a palavra de Deus está ordenando ou orientando? Eu vou seguir, vou colocar em prática. Não importa se esta palavra, se esta ordem, se esta direção, ela é absurda para os outros. Ela é contrária ao que diz as circunstâncias. Não importa. Eu vou viver, eu vou obedecer, eu vou seguir. Quer dizer, os cristãos que crescem espiritualmente, os cristãos que são mais honrados por Deus, que são mais abençoados, que são mais respondidos, que veem Deus agindo, operando de uma maneira maior na vida deles, quem são? São esses. Esses que vivem esta fé. É o tipo de fé que Abraão viveu. Deus falou: sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua parentela, você vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu vou fazer de você pai de grandes nações. Abraão não perguntou aos parentes dele: devo seguir, devo fazer? Não ficou pedindo opinião de ninguém.
Ele não ficou questionando, por que Deus não faz aqui onde eu estou e tem que ser lá não sei aonde. Não fez nada, ele obedeceu. Então é preciso que cada um verifique que tipo de fé eu tenho vivido. É esta fé obediente que Deus fala e eu sigo, eu obedeço, eu coloco em prática? Ou eu sou aquele cristão, Deus fala e eu fico questionando por que não é assim, por que não é diferente, por que não é daquela forma, por que tem que ser assim? Quem vive assim não avança espiritualmente, não constrói bem uma vida com Deus, não obtém respostas maiores, não avança. Por quê? Porque não é uma fé obediente. Então Jeremias, encarcerado, mas Deus falou: você vai comprar um campo aqui nesse lugar, na tua terra natal. Aquele lugar estava para ser destruído, dominado. Como foi? Por que eu tenho que comprar um campo aqui nesse lugar? Porque Deus queria passar uma mensagem. Ele queria mostrar para o povo: olha, com tudo que vocês estão vendo e vão ver, negativo, adverso, ruim, destrutivo, vai chegar uma hora que eu vou abençoar. Vai chegar uma hora que eu vou agir. Vai chegar uma hora que eu vou restaurar. Então, eu estou mandando ele comprar um campo porque eu quero passar essa mensagem. Mas, ao mesmo tempo, Jeremias mostrou que tipo de fé que a gente tem que ter. Deixa eu ler aqui rápido. Jeremias 32, a partir do versículo, para a gente resumir um pouquinho. Versículo 6 diz: disse, pois, Jeremias disse: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus falou com ele: eis que Hananel, filho do teu tio Salom, virá a ti dizendo: compra o meu campo, que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete eu comprá-lo. Então Deus falou com Jeremias: vai vir aqui o filho do teu tio dizendo: compra o campo. Versículo 8: veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, que estava preso, e disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Amém? Olhe para mim, por favor, um pouquinho. Então a gente tem que lembrar disso. A vida com Deus requer decisões, assim como a vida natural requer decisões. A vida com Deus também requer decisões. Muitas das vezes Deus, Ele pode nos dar uma direção ou uma ordem que, humanamente falando, não tem sentido, ou aos olhos dos homens parece um absurdo, ou aquilo não tem nada a ver com as circunstâncias, parece absurdo. Cabe ao cristão fazer o que? Eu vou obedecer. Se tem certeza que Deus deu a direção, deu a ordem, é a vontade de Deus, eu vou fazer. Então Jeremias não ficou questionando, ele entendeu. O filho do tio dele chegou até ele. E no versículo 9, sem questionamento: comprei, pois, de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei com selo, chamei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nereias, filho de Maacéias, na presença de Hananel, filho do meu tio, e perante os testemunhos que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante ele dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura,
esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Amém? Amém? Olhe para mim. Então, lembre-se da primeiro aprendizado que a gente tem que ter: fé obediente. Não adianta ficar vivendo um cristianismo como muitos por aí. Ouvem a palavra de Deus, amém, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, só boca, lábios. Não põe em prática, não vive, não segue, não faz. Está se enganando a si mesmo. Não fique vivendo um cristianismo em que se questione a palavra de Deus, a orientação de Deus, a direção de Deus. Deus me deu uma direção para ir por ali. Ah, mas por que eu tenho que ir por ali? Não podia ser por lá? Não podia ser desse jeito? O que Deus quer? Que tenhamos uma fé obediente. O que a palavra dele diz, a gente segue. O que a palavra dele ordena, nós obedecemos. Seja sua ordem, seja uma direção, seja uma inspiração, eu vou seguir o que Deus determinou, o que Deus ordenou, o que Deus direcionou. Não vou ficar questionando por que ou não por que, porque tem que ser assim, porque isso não abençoa. E existem, se você não sabe, muitos cristãos que têm vivido assim. Muitos têm vivido só na teoria. Ouve e amém, glória a Deus, graças a Deus. Aqui na mente eles concordam, mas no coração espiritual eles não creem e nem seguem. E existem outros que eles querem viver, né? E isso tem a ver também com orgulho. Ah, por que tem que ser assim? A Bíblia diz que você precisa perdoar para ser perdoado. Então, alguém te ofendeu, te prejudicou, te enganou, fez alguma coisa contra você. Ah, eu estou com uma mágoa aqui, deixei a coisa virar uma mágoa. O que eu tenho que perdoar? Porque se você não perdoar, você não é perdoado. Ah, mas por que tem que ser assim? Não funciona. Perdoar não quer dizer que vai apagar da memória. Ah, o marido traiu a mulher, a esposa, ela é obrigada a conviver com ele? Não, decisão se ela vai continuar com ele ou não, ela tem o direito de decidir. Tem gente que diz, não, eu perdoo, mas vou seguir o meu caminho. Tem gente que às vezes perdoa e continua. Tem gente que continua no relacionamento, mas nunca perdoou. Então, o que vai se fazer depois é outra história. Agora, perdoar, limpar o coração daquela mágoa, eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, não sou perdoado. Ah, eu era sócio lá de alguém na empresa e fulano não foi fiel, sei lá, me enganou, tal, me trapaceou alguma coisa. Você tem que perdoar. Se você vai buscar seu direito na justiça, acabar a sociedade, a decisão que vai tomar depois é sua, é da pessoa. Mas o perdoar, eu tenho que perdoar esse sujeito que de repente me roubou. Se vai buscar o direito lá de ressarcir o que ele roubou, está dentro da lei, é direito. Tem gente que diz, eu vou correr atrás. Tem gente que fala, deixa para lá. As decisões sobre isso, cada um toma uma diferente. Mas a questão é que a Bíblia diz que tem que perdoar. Então tem gente que fica questionando, não, mas por que eu tenho que perdoar? Fulano fez isso contra mim, tal. Às vezes o pastor diz, olha, você tem que limpar o seu coração, você tem que perdoar, porque senão a senhora não é perdoada. Ah não, pastor, mas por que eu tenho que perdoar? Quer dizer, é tipo de gente, tipo de pessoas, que elas querem como se questionar tudo que Deus fala e determina. Não funciona. Não funciona.
ou se tem humildade para viver uma fé obediente, ou não se tem. Não se tem. Então, o que fez Jeremias? Não olhou para nada. Ele tinha convicção: este lugar vai ser dominado, já estava cercado, vai ser dominado, este lugar vai ser destruído, assolado, vão arrastar quase que todo mundo desse lugar, essas cidades serão cidades abandonadas, não vai ter nada aqui por muito tempo favorável. Mas Deus me mandou comprar o campo aqui, então vou lá e compro. Comprou, pagou, assinou, testemunhas, pegou as escrituras seladas e abertas e falou: olha, ponha dentro de um vaso de barro, para conservar por muito tempo. Ele sabia que por muito tempo a situação ali seria horrível. Tudo assolado, destruído, deserto, esses lugares aí serão destruídos. Mas Deus está dizendo para comprar, porque Ele está dizendo que ainda neste lugar nós vamos plantar vinhas, nós vamos edificar, vai acontecer uma restauração, uma transformação. Ele fez e ficou como testemunho para nós. A gente tem que aprender sempre. Viver com Deus requer decisões. Andar com Deus requer decisões. Eu quero crescer espiritualmente, quero que Deus me abençoe, quero honrar a Deus, quero agradar a Deus. Então, que tipo de fé eu tenho que viver? Essa aqui. É uma fé obediente. Deus fala, a gente obedece. Deus fala, a gente pratica. Deus fala, a gente segue. A gente não fica: mas essa ordem é meio contrária. Mas o que Deus direcionou está meio fora daquilo que diz a lógica, não está de acordo com a opinião das pessoas. Não importa. Ou temos fé para obedecer, ou não temos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Deus, temos que lembrar todos os dias, Deus não depende, nunca dependeu, nunca vai depender de circunstâncias. Então, trazendo para a vida, a pessoa pode chegar com a vida destruída. O bispo não tem nada que eu possa dizer, encontrar de bom na minha vida que eu encontro de bom. De fato, tem gente que vem com a vida destruída. Está destruído emocionalmente, psicologicamente, às vezes está doente, espiritualmente está destruído, vida não tem nada. Isso impede Deus de restaurar a vida da pessoa? Não. Mas eu já estou vivendo assim há muitos anos. Tem gente que diz: desde quando eu passei a ter consciência de ser uma pessoa, de gente na vida, desde quando eu me entendo como gente, eu só sofri. Tem, de fato, tem gente assim. Tem gente que desde a infância a vida foi amarga, infeliz, nada de bom. Nem na infância teve nada de bom, sofrimento. Tem gente que, quando era criança, foi abusado sexualmente, às vezes, pelo pai, por um parente, por alguém. Tem gente que, menina, foram abusados sexualmente, já desde a infância eles se experimentaram as piores coisas que se possa imaginar. A pessoa olha para trás e fala: não tem nada de bom. Deus depende de circunstâncias para restaurar? Não. Depende das condições humanas e possibilidades para restaurar? Não. O que ele estava querendo mostrar através daquilo? Ele estava querendo mostrar para aquele povo: vai haver uma destruição realmente tremenda aqui, vai assolar, vai destruir, esses lugares se tornarão desertos, essas cidades destruídas, isso vai virar entulho para tudo que é lugar. Mas vai chegar uma hora que eu vou cumprir a minha palavra. Por isso mandou o profeta. Todo mundo sabia quem era Jeremias. Mandou ele comprar um campo naquele lugar.
garantindo que iria reconstruir, restaurar. E assim aconteceu. Então, se por um lado Deus quer encontrar em nós a fé obediente, Ele fala, a gente segue. Ele fala, a gente obedece. Por outro lado, Ele também quer encontrar em nós uma fé pura, para a gente sempre entender, Ele não depende de circunstâncias para cumprir a palavra dele, as promessas dele. Então, aquelas pessoas que vêm, por exemplo, a vida destruída, anos e anos de destruição, de sofrimento, as pessoas olham e falam assim, essa é uma causa perdida. Elas precisam botar no coração, se voltarem realmente para Deus, de coração, acima de tudo, pelo que Ele é, Ele pode fazer uma restauração total na vida delas, a ponto das pessoas olharem e dizer assim, puxa vida, é outra pessoa, é outra vida, mudou, transformou, restaurou tudo. Então, não há circunstâncias, impossibilidades, adversidade, nada que me impeça de cumprir a palavra dele. Muito bem, lá no versículo, para a gente depois orar, Jeremias comprou. No versículo 16, depois que dei a escritura de compra a Baruque, orei ao Senhor, dizendo, ele foi falar com Deus. Veja a oração dele. Ele disse, Senhor Deus, que fizestes os céus e a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Amém? Olha para mim. Qual é a situação de Jeremias? Jeremias estava dentro da cadeia, preso. Por isso ele entregou, guarda lá a escritura para mim, está dentro da cadeia. Dentro da cadeia e sabendo que aquele lugar seria assolado e destruído. Mas como é que é a oração dele? Oração de uma pessoa derrotada, de uma pessoa que está diante de circunstâncias contrárias e se derrota e se abate, fala, Deus, não sei se isso existe, se isso não existe, como muitos fazem por aí. E cristãos que dizem, eu não sei se isso está comigo, se não está, se o senhor está ouvindo, se não está. Por quê? Porque às vezes eles estão numa dificuldade, sabe? A dificuldade que eles estão enfrentando rapidamente fez com que eles duvidassem de Deus, desacreditassem de Deus. Por quê? Porque são pessoas que querem andar com Deus na base das circunstâncias. Se está tudo indo muito bem, a oração delas é uma. Elas estão alcançando vitórias, conquistando respostas, está indo tudo bem, elas dizem, Deus, eu sei que isso é Deus, está comigo e está me ouvindo. Porque está tudo indo bem. Quando as circunstâncias mudam, elas entram em dificuldades, enfrentam adversidades, tribulações, a oração é outra. Deus, eu não sei se o Senhor está comigo mesmo, se não está. As circunstâncias mudaram. A visão que elas têm em relação a Deus também mudou. E isso acontece com muitas pessoas. Dizer, se está indo tudo bem, então eu tenho certeza que Deus está comigo. É assim que funciona. Então Deus, Ele é alguém que quando está indo tudo bem, Ele está com a gente. Quando as coisas se complicam, Ele cai fora. Então não é assim. Deus não é como algumas pessoas neste mundo. Como algumas pessoas neste mundo. Outro dia eu vi uma notícia, né? Porque foi o pai ou a mãe, se não me engano, fiquei em dúvida. Descobriu que a criança nasceu e a criança é autista. Mas foi a mãe. Abandonou. Tem muitas pessoas neste mundo que elas vivem assim com os outros,
ser amigas. E está cheio de gente iludida com esse negócio. E hoje, com redes sociais, vocês têm 5.000 amigos no Facebook. Eu tenho lá 5.000 amigos. Quem é meu amigo ali? Quem ali eu posso dizer é meu amigo? É amigo na rede social. Tem milhões. Tem gente por aí que tem milhões. Tem gente iludida. Tem gente por aí que se ilude, faz as suas festinhas, os seus churrasquinhos, os seus não sei o quê, ajunta um montão de gente e fala, pô, estou cheio de amigo. Conversa fiada. Ilusão. Adoece para ver quem é amigo. Perde o emprego para ver quem é amigo. Passa por uma situação difícil para ver quem é amigo. Amigo. As coisas não funcionam assim. Então Deus não é como essas pessoas que estão dizendo, você é minha amiga, você é minha melhor amiga. Perde seu emprego, perde a sua condição financeira, adoece. Aquelas que muitas das vezes dizem, você é minha melhor amiga, elas vão sumir. Basta você entrar numa dificuldade. Isso é uma grande ilusão. Porque amigo, amiga, você não encontra assim, estou cheio de amigo, amiga. Isso é ilusão, você está iludido. Amigo mesmo, amiga, é quem está do seu lado, principalmente nas horas duras, ou não? Sim ou não? Nas horas difíceis, Aí você fala, fulano é meu amigo. Estou dentro do buraco e fulano está aqui do meu lado. Estou gemendo e fulano está me apoiando. Então, muita gente vive com pessoas assim. Estou do seu lado. Quando você estiver bem, você está bem, eu estou aqui. Quando o negócio complicar, eu caio fora. Uma mulher, em outro caso, alguns anos atrás, casadas, foi no Rio de Janeiro. A criança nasceu com hidrocefalia. A mulher sumiu, foi embora na mesma hora. Descobriu que a criança tinha problema, foi embora. O marido ficou cuidando da criança. Um monte de gente ficou sabendo disso. O marido é que ficou com o bebê. A mulher foi embora. Com todas as situações que existem por este mundo, é muita gente que quer estar ao lado de outras pessoas quando tudo está indo muito bem. Quando as coisas afundam, não precisa nem afundar. Basta as coisas se complicar um pouquinho, não. Fulano é meu amigo, é minha amiga, fulano é meu amigo para cá, para cá, amigo para lá e para cá, perde o emprego. Vê as dívidas ou os compromissos financeiros chegando, aí fala, fulano, estou apertado aqui e tal, às vezes ele pode até ajudar, mas você arruma 1000 desculpas, isso se atendeu o telefone, ou não? Muita gente vive assim. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não depende das circunstâncias para estar com alguém, permanecer com alguém, continuar com alguém. Então Jeremias estava dentro da cadeia. Aí ele vai orar a Deus sabendo, vai haver uma destruição tremenda, ainda estou aqui dentro, mas ele ora e diz, Deus, tu que fizestes os céus e a terra, com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Não tem nada que cause espanto para os filhos, isso é muito grande. Deus criou todas essas coisas. O que pode ser demasiadamente maravilhoso para Deus? Ele criou todas as coisas. Ele criou o sol, ele criou os planetas, ele criou todas as coisas, não tem nada. Ele é muito grande. Jeremias está dizendo, não tem nada demasiadamente difícil. E depois, para encerrar, ele diz, tu usas, versículo 18, de misericórdia para com milhares, e retribuis a iniquidade dos pais e dos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o proceder
segundo o fruto das suas ações. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito. Tu fizeste e puseste sinais na terra do Egito, até o dia de hoje. Tanto em Israel como em outros homens, e te fizeste um nome, o qual tens neste dia. Ele foi orando para dizer para Deus: o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justo. Eu sei que o Senhor esse povo, essa terra vai ser assolada, esse povo vai cair nas mãos dos inimigos, porque o Senhor é justo, eles contaram com isso. Mas eu sei também que, por outro lado, o Senhor é misericordioso. Então, eu quero fazer uma oração, antes de participar da ceia, que você deve fazer. Olhar sempre para a sua vida, não é para os outros. Primeiro, se perguntar: que tipo de fé eu tenho vivido? Uma fé obediente? Deus fala, orienta, ordena, eu sigo. Se não tem sido, você tem que tomar uma atitude dentro de você. A partir de hoje eu quero viver esse tipo de fé, a fé obediente. Muito bem. Que tipo de fé você tem tido? É aquela fé que faz você entender que Deus não depende de circunstâncias. As situações, as circunstâncias podem ser as mais impossíveis. Isso não impede Deus de cumprir a palavra. É essa fé que você tem tido. Ou você tem olhado circunstâncias, possibilidades, fica medindo, analisando e tal, duvidando de Deus. E que tipo de fé você tem tido em relação a Deus? Que tipo de fé você está vivendo? Quando as coisas estão indo bem para você, aí você vai falar com Deus, você diz: ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor está comigo e tal, eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. E quando você enfrenta lutas, adversidades, você vai na mesma fé. A sua fé é a mesma, a sua oração é a mesma, a sua convicção é a mesma? Ou você é aquela pessoa que, quando as coisas se complicam um pouco, se tornam adversas, aí você murcha, aí você agora já diz: ah Deus, eu nem sei se... Tem gente que ora assim, tem gente que fala assim: ah Deus, eu nem sei se o Senhor está me ouvindo, não sei. Ó Deus, eu não sei se o Senhor está comigo de verdade, eu tenho dúvida do que está acontecendo isso aqui. Não é isso que Deus quer. Deus quer encontrar em nós fé obediente. Deus quer que tenhamos uma fé pura, a ponto de olhar para qualquer situação e crer que Ele pode transformar, restaurar, fazer o que Ele tem que fazer. Porque para Ele não depende das circunstâncias. Ele quer encontrar essa fé pura. E Ele também quer encontrar em nós uma fé que nos mantém convicto em relação a Ele, independente das circunstâncias. Ele quer que, nos momentos de vitórias e bênçãos e respostas, você tenha dentro de você: não tenho certeza que Deus está comigo. Porque eu estou com Ele, eu tenho certeza que Ele está comigo. Eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. E Ele quer também que, nos momentos de lutas, está gemendo, está sofrendo, passando por um momento difícil, Ele quer que você também demonstre a mesma fé. Ó Deus, eu enfrentando aqui um momento difícil, lutas, adversidades, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo, eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Deus não está querendo pessoas que ficam variando, mudando, dependendo das circunstâncias. Essa não é a fé que agrada a Deus. Então, nós vamos fazer oração. Eu estou precisando mudar nesse aspecto aqui. Eu não estou tendo esse tipo de fé assim obediente. Deus fala, eu já sigo, não. Eu fico retrucando, questionando. É você que está perdendo, não sou eu, é você que está perdendo. Eu tenho que mudar nesse aspecto aqui, porque eu olho situações, circunstâncias. Não sei se Deus vai fazer, se Deus vai mudar, porque essa situação assim, aquela situação ali, eu não sei se Deus vai transformar ele. Você está duvidando do poder dele. De repente você precisa tomar uma decisão, porque você muda com Deus quando as coisas mudam para você. Com gente que
Está indo tudo bem? Oh, parece que tem uma fé extraordinária. Basta uma simples dificuldade. Aí já não crê como deveria. Para terminar, o último versículo, que diz assim, versículo 44, para a gente terminar. Versículo 42, eu vou ler rápido aqui, para a gente poder ter tempo e terminar na hora certa. Deus respondeu a oração de Jeremias, eu não vou ler toda a oração dele, não dá, mas Deus respondeu no versículo 42, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Quer dizer, aquele povo colheu e acolher tudo aquilo, porque Deus trouxe aquilo, foi o diabo. Eles se desobedeceram, plantaram a desobediência e escolheram o cativeiro. Mas eu também vou lhes trazer o bem, como eu estou falando. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus, dos povos da Babilônia. Comprarão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras, e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então, restaurar a sorte, que a gente encontra na Bíblia, não tem nada a ver com o negócio de sorte, de azar, de superstição. Deus não trabalha com isso. Restaurar a sorte significa uma mudança repentina pela ação de Deus. Então Deus falou, eu vou restaurar a sorte de vocês, quer dizer, pela ação do meu poder, vai haver uma mudança repentina na situação de vocês. É acontecido. Amém? Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Os obreiros vão organizar para a Santa Ceia. Por favor, feche os seus olhos. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar da multidão de caídos, faz Senhor, um povo forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, as nuvens se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Feche os olhos, por favor, Senhor, nosso Deus e Pai. Abençoe o teu povo que aqui, Senhor, dando-lhes compreensão de tudo que ouvimos. O Senhor quer encontrar em nós uma fé obediente, uma fé de Jeremias. Comprar um campo num lugar que seria assolado e destruído, nada tinha a ver com a razão, a lógica, com as circunstâncias, mas o Senhor queria transmitir àquele povo uma mensagem: que o Senhor é grande e poderoso, e que, independentemente das circunstâncias, quando o Senhor age, ninguém impede. Nada impede que o Senhor cumpra a sua promessa. Nada impede que o Senhor cumpra a sua palavra. O Senhor queria mostrar
devemos ter uma fé obediente, que devemos crer que nada lhe é demasiadamente difícil ou maravilhoso. O Senhor queria mostrar que, independentemente das circunstâncias, o Senhor não abandona aqueles que estão voltados para Ti. Fale ao coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor. Fale ao coração delas, porque existem aquelas que não têm vivido uma fé obediente. Existem outras que olham para as circunstâncias e duvidam de que o Senhor possa operar e transformar. E existem outras que, quando se veem em dificuldades, em lutas, desacreditam, duvidam da tua fidelidade em permanecer com elas, desacreditam que o Senhor esteja lhes ouvindo a oração, só porque estão enfrentando lutas. E o Espírito Santo fale com elas, que o Espírito Santo também venha, meu Pai, operar a fim de que haja restauração na vida. Há pessoas que chegam à tua presença necessitadas de uma restauração total, porque tudo na vida está destruído, arruinado. Existem outras que vêm precisando de uma restauração em algum aspecto da vida, e nós estamos orando, Senhor, e perseverando em oração e pedindo: restaura a sorte, restaura a vida, restaura os aspectos da vida daqueles que estão precisando de uma restauração. Fale com Deus, abra o seu coração, peça a Deus para restaurar a sua vida ou algum aspecto da sua vida que esteja precisando de uma restauração. Oh, meu Deus, estenda a tua mão, Senhor, e restaura o que precisa ser restaurado. Abençoe o teu povo. Tu prometeste que iria restaurar a sorte daquele povo, restaurar aquele lugar, aquelas cidades e todas as coisas. E o Senhor restaurou todas as coisas. Então restaura a sorte, a vida, os caminhos, e abençoe o teu povo. Abençoe também a Santa Ceia, Senhor. Perdoa os pecados, falhas, iniquidades, transgressões, e que todos aqueles que dignamente participarem do teu corpo e do teu sangue, Jesus, simbolizados por este pão e cálice, sejam espiritualmente abençoados. Façam memória de Ti. Abençoa. Em nome de Jesus, diga: em nome de Jesus. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eles vão servir o pão, o cálice. Você vai participar da ceia. Você tem que ter certeza: eu estou em condições. Não é merecer, estou em condições, coração limpo, consciência pura, entregou sua vida. Então você vai pegar o pão, cálice. Não coma agora, nós vamos depois abençoar, tá bom? Pode servir, e aí você decide se vai participar ou não, tá bom? Bem mais que as forças, Poder e reis.
riqueza tudo que se e fez. tudo que se fez, Bem mais que tudo, bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, tu és o início. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, Bem mais que os mares, bem mais que o sol, bem mais que o sol, que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável. incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, Meu Senhor, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. morreu por mim, Morreu por mim, pensou em mim, pensou em mim, me amou. me amou. Cante por amor, Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. morreu por mim. Morreu por mim, Fique de pé, feche os olhos e cante. sou em mim, Me amou. me amou. Por amor, feche os olhos e cante. Por amor, sua vida entregou, Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, Me amou. me amou. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. O momento da Santa Ceia é sempre um momento especial, porque é um momento de uma maneira especial, fazermos memória do Senhor Jesus. Ele veio, Ele foi assunto aos céus, Ele voltará. É o momento de lembrarmos que Ele sofreu muito por nossa causa. É o momento de lembrarmos que, através do sangue dele que foi derramado na cruz, constituiu-se uma nova aliança entre nós e Deus. É o momento de lembrarmos que havia uma inimizade nossa contra Deus por causa dos nossos pecados. E Ele pagou a dívida por nós, uma dívida impagável, que não poderia ser paga com dinheiro. Alguém que não cometeu nenhum pecado deveria morrer por nós, se fazer maldição no nosso lugar, atrair todos os nossos pecados, iniquidades, transgressões, maldições. E isto aconteceu. Na cruz, Jesus se fez maldição no nosso lugar. Ele atraiu para si todos os tipos de pecados da humanidade. Ele atraiu para si
todas as doenças, todas as enfermidades, todos os sofrimentos, e se fez maldição a ponto de Deus ter que virar o rosto para não vê-lo. E Ele fez por amor a nós. Mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por vários dias apareceu para quase 500 pessoas. Foi assunto aos céus e lá Ele está glorificado, cheio de poder, assentado à direita do Deus Pai, intercedendo por sua igreja, nos vendo neste momento. Oh, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque fizeste por nós aquilo que ninguém poderia fazer. Não havia homem algum que conseguisse vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a morte, vencer o diabo e prevalecer. Por isso tudo queremos agradecê-lo, exaltá-lo, honrá-lo, confessar que Tu és o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, e que sem o Senhor nada temos. Estávamos caminhando para a condenação eterna, mas o Senhor nos deu vida. Senhor, pedimos, abençoa este pedacinho de pão que nós erguemos para os céus. Assim como um dia o Senhor tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: comei dele, isto é o meu corpo que é dado por vós. Santifica esses pães, para que quando dele comermos, sejamos espiritualmente abençoados. A vida trazida pelo Teu corpo seja mais forte dentro do nosso espírito. Sejamos abençoados e venhamos nos unir muito mais a Ti, em nome de Jesus. E os que creem, digam assim seja, com os olhos fechados, como agora deste pão. Alimente-se dele. Ele é um símbolo do corpo de Jesus. E como Ele prometeu, a vida que eu darei pelo mundo é a minha carne. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós te glorificamos. Que este cálice também seja santificado, que ao bebermos dele sejamos abençoados. E haja, Senhor, haja vida espiritual, que cada um faça memória de Ti, que a aliança constituída pelo Teu sangue entre nós e Deus, entre Deus e o homem, que esta aliança se torne mais forte em nós, que a cada dia estejamos mais unidos e ligados ao Senhor. Diga assim seja. Com os olhos fechados, beba do cálice, que é símbolo do sangue de Jesus, e agradeça. Glorifique-o. Aí onde você está, adore-o. Expresse o seu amor, a sua gratidão, o seu louvor.
sua dependência para com Ele. Ele disse: chegará um dia em que o meu Pai procurará os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ó, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te adoramos. Digno ao Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Exaltado seja o Senhor Jesus. Erguemos as nossas mãos para agradecê-lo, adorá-lo, exaltá-lo, porque Ele, por amor, morreu por nós, fez tudo por nós. Aleluia. Nós te adoramos. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Cante Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. meu Senhor. Humilhado foi, Humilhado foi como a flor machucado no jardim. machucada no jardim. Morreu por mim, Morreu por mim, pensou em mim, pensou em mim, me amou. me amou. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Dá ao teu povo a tua presença, renova-lhes as forças. Espírito Santo, revela Jesus ao coração daqueles que não conhecem. Dá, Senhor, o teu Espírito aos que têm te amado, obedecido a sua palavra. Unge o teu povo com o teu Espírito. Levanta os que chegaram caídos e prostrados da vida espiritual e os abençoe, para que o teu nome seja engrandecido, exaltado. Nós erguemos as nossas mãos, te agradecemos, te glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Sem ti não há vida, não há sentido de vida, e que a tua presença os abençoe grandemente. Nós te agradecemos, te glorificamos. E os que creem digam graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Podem sentar.